Olá pessoal, eu acredito aí que todos já devem ter visto em algum momento um mapa de relevo representado aí por através de curvas de nível, né, em que a gente tem a indicação da altitude do relevo. Então, por exemplo, aqui se a gente pegar, aqui tem um relevo mostrando, tem uma superfície, uma elevação natural, um morro, né? E considerando aqui então a altitude do nível ao nível do mar como uma altitude zero de referência, a gente tem cotas aqui de 20, 40 e 60 metros de altitude em relação ao nível do mar. Aonde essas altitudes elas encontram, elas cortam esse morro, esse relevo, então a gente pode desenhar, projetado no plano aqui, uma linha, né, que representa a mesma altitude. Então, um mapa de curva de nível, né, que a gente chama. Aqui a gente consegue observar, então, quem está se deslocando dessa região aqui, que está ao nível do mar, e indo nessa direção aqui da seta que eu tinha desenhado, ele está tendo que estar enfrentando uma subida, né, uma elevação. Ele está passando por uma elevação de terreno. Da mesma forma, quem estiver se deslocando daqui, por exemplo, para lá, está sofrendo, ele está percebendo uma diminuição, ele está ladeira abaixo, né? Porque a gente vê aqui que ele estava numa região de 40 metros, entre 40 e 60 metros, e ele está indo em direção aqui aos 0 metros. A gente pode ter essas curvas de níveis tanto para representar elevações ou altitudes positivas, né, nesse caso aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois máximos locais, né? Então a gente representa aqui uma curva de nível que aparece figura aqui, está em torno de 40 metros nessa região. Se essa pessoa, se alguém se deslocar desse ponto aqui para uma região nessa área aqui, que está dentro de outra linha de uma curva de nível de 40 metros, ela passou aqui por uma variação no meio do caminho, mas o ponto de saída e o ponto de chegada, ela chegou na mesma altitude, né? Então, verticalmente, ela não foi realizado trabalho nenhum, porque ela desceu aqui de 40 metros até 20, então ela desceu 20 metros e depois subiu mais 20 metros, né? E se a gente tiver, por exemplo, a gente pode ter também a representação de linhas de nível negativas. Por uma questão de referência, eu posso adotar aqui à direita, né? Tem o 0 metros está aqui embaixo e o 50 está lá em cima. E a gente vai ver isso aqui então como os 50 metros está a curva mais externa lá e lá dentro a curva menor aqui, mais interna do mapa no caso, está uma altitude menor. Então a gente vê que é uma depressão, a gente consegue interpretar essas curvas de níveis e ver que, né, aqui nessa região aqui tem uma depressão, uma diminuição da altitude. A gente poderia simplesmente adotar o referencial de zero, a escolha aí da representação diferente, né? O zero poderia ser aqui, né? Ela poderia ser, por exemplo, a curva aqui de fora, aqui poderia ser os 0 metros, e aqui vem vindo então para essa última curva que está em torno de, pelo desenho, estaria menos 30, por exemplo, nessa interna aqui, essa região interna nessa última curva, e aqui estaria o menos 50, por exemplo. Nessa outra é uma questão de referência, né? O mesmo princípio, uma ferramenta bem similar, né? É o que a gente o que a gente chama de linhas equipotenciais, que elas servem para representar agora, a gente vai representar o potencial elétrico numa região do espaço através de linhas, da mesma forma que bem semelhante às curvas de nível de relevo, né? A gente já viu, a gente definiu, né, que para uma carga pontual, por exemplo, uma carga pontual mais Q aqui, a uma distância R qualquer, um Rzinho, em um ponto P, o potencial elétrico gerado por essa carga positiva é dado pelo valor de Q dividido por 4π ε0 vezes R, né? Para essa distância qualquer aqui. Se a carga é positiva, então se a carga é maior que zero, o potencial que ela gera em qualquer ponto, qualquer local no entorno dessa carga, o potencial gerado por essa carga sempre vai ser positivo, né? Ele vai decair a intensidade. E vale lembrar também que o potencial elétrico ele decai com o decaimento é proporcional a 1 sobre a distância, o inverso da distância. Diferente do campo elétrico e da força elétrica que a gente tem, o decaimento do campo elétrico é proporcional ao inverso da distância ao quadrado, a 1 sobre r ao quadrado. Então, o campo elétrico ele decai a intensidade muito mais rapidamente do que o potencial elétrico, né? Isso é uma consequência da,
enfim, da energia do trabalho realizado para dispor essa carga, uma carga teste aqui até esse ponto, né? Para uma carga negativa, a mesma expressão é válida, né? Mas a gente vai ter só que exatamente a mesma expressão, substituindo aqui por uma carga negativa menos que, o potencial vai ser um potencial absoluto, um valor escalar, que é negativo, menor do que zero. Se a carga é negativa, o potencial que a gente tem é negativo, né? Se a gente pegar então uma carga pontual, que é aqui desenhada, e vamos supor aqui que eu desenhei uma circunferência a uma distância de 10 centímetros dessa carga aqui, qualquer ponto a essa distância de 10 centímetros, a gente tem o mesmo potencial. Então, a gente tem uma linha equipotencial, que a gente chama aqui na representação no plano, em que qualquer local dessa linha equipotencial, né, o potencial tem o mesmo valor, dado pela intensidade ou a quantidade de carga aqui dividido por 4πε0 vezes 0,1, se for a 10 centímetros de distância. Então aqui a gente tem uma linha equipotencial, né? E aí fica fácil da gente concluir que, dado esta relação do potencial para uma carga pontual, que as linhas equipotenciais elas vão ser concêntricas, vão ser circunferências concêntricas, né, com o mesmo centro lá na carga pontual, e que se a gente vai se afastando, essas linhas equipotenciais elas vão formando aí superfícies ou vão formando circunferências, né, com o mesmo raio. Na realidade, né, aqui na representação no plano a gente tem linhas equipotenciais, mas a gente tem que ter o cuidado aí para pensar espacialmente, certo? A distribuição ou o campo elétrico produzido por essa carga aqui, ele existe em todas as direções, né? A gente representa só no plano, mas ele existe também verticalmente. Se a gente pegar, e assim como o potencial também ele tem em qualquer ponto no entorno dessa carga aqui existe um potencial elétrico. Se a gente pegar só no plano, né, tudo bem, fica fácil de representar, mas se a gente pegar um ponto Q, vamos imaginar em cima dessa carga, que essa também esteja uma distância exatamente em cima dessa carga aqui, de 10 centímetros, o potencial vai ser o mesmo. Ele é dado por essa expressão aqui, a intensidade do potencial. Então, para uma carga pontual, a gente tem uma superfície equipotencial que é uma esfera, né? Toda uma esfera com raio, uma esfera de raio R, ela forma uma superfície equipotencial. Qualquer ponto da casca dessa esfera aí, ela vai ter o mesmo potencial elétrico gerado por essa carga pontual, né? Fazendo paralelo com o exercício que a gente fez aí da esfera condutora carregada, né? Lembra que se a gente tem uma esfera condutora carregada, nós chegamos à conclusão, deduzimos aí que o potencial elétrico produzido por essa esfera carregada, fora da esfera, ele é idêntico ao potencial aqui, o Vp, por exemplo, ele é idêntico ao potencial gerado por uma carga. Se a carga aqui está distribuída uniformemente na esfera, o potencial no ponto P é idêntico se toda essa carga aqui ela tivesse concentrada lá no ponto P. Assim como o campo elétrico no ponto P fora da esfera também é idêntico a toda essa carga aqui acumulada lá no ponto P. Por isso que a gente utiliza bastante, né, a analogia aí, o estudo de cargas pontuais, porque muitos casos aí que tem simetria esférica, a gente tem exatamente o comportamento de uma carga pontual ideal, né? Que a carga pontual, ela só realmente, fisicamente, ela só vai existir idealizada, ou uma distância muito longe, né, dessa carga aqui, para ela realmente ser vista como uma carga pontual. Em geral, ela sempre vai ter um certo volume, né? O ponto não tem volume nenhum, né? Mas é impossível assim a gente ter exatamente uma carga no local que não tem volume, num ponto que é uma carga, olha, um ponto que não tem volume nenhum, né? Precisa existir um volume. Em alguma ordem de grandeza aqui, essa carga pontual que a gente faz assume, né, que ela é pontual, ela vai ter sim um volume. Se for um núcleo de um átomo, ela tem, microscópico obviamente, mas ela tem um volume definido.
né? Então, mas indiferente disso, né, se a gente está fora desse volume, então é possível e é idêntico a dedução que a gente faz do potencial e do campo elétrico para uma carga pontual, desde que a gente esteja fora desse volume aqui, dessa esfera onde está distribuída essa carga aqui, né? Só relembrando aí da última aula também, a gente calculou, né, o potencial para uma esfera com carga uniformemente distribuída e chegamos à conclusão que fora da esfera o potencial é o mesmo do que uma carga pontual que a gente deduziu. Então, a gente pode ver que para uma carga pontual ou até mesmo para uma esfera, então, né, nesse centro fora dessa esfera ou longe dessa carga aqui, a gente vai ter teremos linhas equipotenciais que são concêntricas, né, com raio R e concêntricas na origem dessa distribuição. Então, por exemplo, uma carga positiva aqui, né, nós vamos ter a uma certa distância, vou chamar aqui um potencial VA. Essa distância aqui ela define uma linha equipotencial, que qualquer ponto dessa linha tem o mesmo potencial. Uma distância, um raio RB vai ter um potencial VB, um raio RC vai ter um potencial VC. E aqui a gente tem, eu desenhei aqui um trecho, uma parte de uma linha aqui, eu desenhei a linha equipotencial, e aqui a gente tem a representação das linhas de campo também, né, gerado pela carga positiva, por exemplo. Isso a gente vai voltar a falar mais em um tópico futuro aí, mas já fica como uma das propriedades das linhas equipotenciais e das linhas de campo, que elas sempre vão ser perpendiculares, tá? Qualquer ponto do espaço, uma linha equipotencial ela é sempre perpendicular a uma linha de campo naquele ponto, tá? Então, para esse ponto aqui, a linha de campo ela é sempre perpendicular a uma linha equipotencial, né? Qualquer ponto do espaço. Isso é válido para qualquer distribuição de cargas, não é só para carga pontual. A gente poderia ter uma distribuição de cargas aqui qualquer, uniforme ou não uniforme, não interessa. A linha de campo, as linhas de campo, né, em qualquer ponto aqui, elas sempre serão perpendiculares à linha equipotencial, né? Então isso aqui é uma propriedade bem importante que a gente vai utilizar. Então, vou notar aqui que linhas de campo elétrico, né, são sempre perpendiculares às equipotenciais. Eu vou mostrar para vocês aqui um simulador, tá, que eu deixo o link para vocês acessarem depois, né, fazer até alguns exercícios aí dá para serem feitos com auxílio aqui. Se a gente pegar uma carga positiva aqui, então ele mostra aqui o campo elétrico, o vetor campo elétrico, para número finito de pontos em torno da carga. Ele mostra aqui então o campo elétrico, a intensidade do campo é pela cor do vetor, né? Então todos os vetores têm o mesmo comprimento, né? Para não ficar muito poluído a representação do campo vetorial, mas a intensidade do campo é pela coloração do vetor, né? Então à medida que ele vai perdendo cor aqui, isso nos mostra que o campo está diminuindo a intensidade. Ele tem essa ferramenta aqui de um voltímetro, né, que ele mede aqui o potencial. Se eu pegar aqui em torno de 15 volts em torno da carga, tem uma distância aqui dessa carga de 1 nanocoulomb, né, que eu peguei uma única carga de 1 nanocoulomb, que ela tem nesse ponto aqui essa distância 15,12 volts. E ele desenha aqui então uma linha equipotencial, ou seja, uma circunferência com
com um certo raio, a gente poderia até calcular esse raio aí, né, de 15,12 volts dividido, vezes 4πε0 dividido por 1 nanocoulomb vai dar, o resultado disso aí invertido vai dar o raio, né, através da relação que a gente tem do potencial. Mas não vem ao caso essa distância aqui agora, não é tão importante, né, porque a gente quer só ver o comportamento. À medida que eu me afasto então dessa carga, que o potencial ele vai caindo, e a gente tem obviamente circunferências concêntricas, né, que tem o mesmo potencial. Vou colocar os valores aqui. Então aqui de 15 volts, 6.8, 4 volts, qualquer ponto em cima daquela linha representa, qualquer ponto que eu medir aqui, por exemplo, né, eu tenho, se eu colocar exatamente em cima da mesma linha, o mesmo potencial para qualquer direção, né, que a gente medir aqui em torno daquela linha, em torno de 2.8. Né? Não estou conseguindo pegar exatamente em cima da linha, mas precisamente aqui, até pelas casas de precisão, mas enfim, qualquer, então se a gente, que significa que, por exemplo, uma carga elétrica que ela se desloca por sobre a linha equipotencial, ela não percebe nenhuma diferença de potencial elétrico, certo? É o equivalente a gente estar lá no mapa de relevo, de curvas de nível, né? E como é que a gente quer contornar este morro, né? Qual que é o percurso que a gente vai realizar nenhum trabalho vertical, né? Deslocamento vertical, trabalho vertical é nulo. Se a gente seguir o trajeto aqui, por exemplo, se eu estou nesse ponto e quero chegar naquele ponto, né? Menor a energia que eu vou gastar aqui, talvez não é em linha reta, ou se eu quiser chegar lá naquele outro ponto naquele lado, talvez não é em linha reta, que eu vou ter que subir aqui de 20 metros para até 60 para chegar lá, mas sim, se eu contornar aqui sobre a linha de 20 metros, né, eu vou estar caminhando no mesmo nível. Eu posso fazer um percurso maior, mas talvez aqui, claro que isso aqui não quer dizer a energia corporal que a gente vai gastar, mas o trabalho vertical, o trabalho da força vertical vai ser nulo, né? Mas claro que a gente vai ter que gastar uma energia. Trabalho não significa, não é toda a energia que a gente gasta. Claro que a gente gasta a energia do nosso corpo para se deslocar aqui ao longo dessa trajetória. Mas pela definição de trabalho vertical, a força-peso, a gente não realizou nenhum trabalho contra a nossa força-peso para mudar de nível, né? Se a gente caminhar sempre na curva de nível de 20 metros. O equivalente a gente vai ter, e a gente vai utilizar em alguns problemas, se a gente tiver, por exemplo, deslocamento sobre uma linha equipotencial. Como a gente definiu anteriormente, a gente fez a dedução aí, que a energia, né, por exemplo, aqui a energia de uma carga, para deslocar uma carga do infinito até um ponto P, é dado pelo potencial elétrico naquele ponto P vezes a carga, né, isso aqui resume uma energia ou um trabalho realizado para deslocar ela do infinito até o ponto P. Se a gente vai logo a gente vai fazer a diferença entre dois pontos, a diferença de trabalho, a diferença de energia, se esse ponto aqui ele não for no infinito, for um ponto 1A até um ponto B, a gente vai ver que essa energia ela pode ser dada de forma bastante fácil, a energia disponível, né, na diferença, em função do potencial, ou em função da diferença de potencial elétrico, né? Por isso que o potencial elétrico a gente vai ver uma vantagem de utilizar o potencial elétrico, não somente o campo elétrico, para calcular, por exemplo, a energia no deslocamento de uma carga. Tá? Mas isso aqui eu já estou me adiantando um pouco no conteúdo aqui. Então aqui o que eu queria mostrar para vocês, né, é a questão do formato, e lembrem que isso aqui a gente está representando no plano, mas que a gente tem, na verdade, superfícies equipotenciais, são esferas concêntricas a essa carga, em que o potencial, a essa mesma distância aqui, o potencial vai ser de 4 volts. Tá? Então, todas essas linhas aqui, elas estão representando, na verdade, uma superfície, um corte de uma esfera.
que é uma superfície equipotencial em torno dessa carga. Se a gente tiver uma carga negativa, né, também a gente tem superfícies, esferas concêntricas aí, né, de equipotenciais, apenas com o valor absoluto, né, com o valor absoluto negativo. Né? Deixa eu botar os valores aqui. À medida que se afasta da carga, o módulo do potencial diminui com o inverso da distância. E se a gente se aproximar muito da carga, então muito próximo da carga, o potencial também aumenta aí consideravelmente, porque se a distância for muito pequena, o potencial tende, se o R tende a zero, né, se a distância tende a zero, esteja muito perto da carga, aquele 1 sobre 0 tende para um valor muito alto, né, tende para um valor infinitamente alto de potencial. Né? E se a gente analisar o campo elétrico, né, a gente tem essa possibilidade aqui, por exemplo, do sensor. Coloquei um sensor que é uma carga teste, na verdade, aqui sobre a equipotencial de menos 10,6 volts. E aqui a gente tem uma medição do campo elétrico, tá? 12,4 volts por metro. Nós vamos ainda chegar a essa unidade aqui, mas o campo elétrico, a unidade padrão dele, por definição, é força dividido por carga, né? O campo elétrico vem da lei de Coulomb, que é força dividido por carga. A unidade é Newton por Coulomb, mas uma unidade equivalente é o volt por metro. O 1 volt por metro é equivalente a 1 Newton por Coulomb. Então, e a gente vai chegar a uma expressão que leva a esta unidade, né? que resulta esta unidade para campo elétrico também. A questão aqui, se atentando para a intensidade, se a gente pegar nesse ponto, então ele está medindo aqui 12,4 a intensidade do campo elétrico. Se eu pegar mais ou menos sobre essa próxima equipotencial aqui que eu desenhei, a intensidade do campo elétrico caiu para 3,6 aproximadamente. Então caiu de 12,4 aproximadamente para 3,6, né? Enquanto que o potencial caiu de 10,6 a magnitude para 5,7. Então, só fazendo uma conta de 10,6 dividido por 5,7, né? 10,6 a magnitude do potencial aqui para a magnitude do potencial nessa linha, o potencial caiu 1,86 vezes. O campo elétrico ele caiu de uma intensidade de 12,7, vamos pegar aqui então, para 3,6. Então o potencial elétrico caiu, a intensidade dele caiu de 12,7 para 3,7 aproximadamente. 3,4, né? O campo elétrico aqui ele cai com o inverso da distância ao quadrado.